Quem vai ficar temos a Maria Angélica e a Mariana. Juliana. Juliana? Juliana do quê? Oliveira. Juliana Oliveira? É um ótimo nome para trabalhar com a gente, tá contratada. Pode trazer o traje de serviço da Juliana agora, traga o traje de trabalho dela. Olha lá, eles estavam super Pronto, preparados. tá entrando o seu traje de trabalho. Pode dar pra ela. Pode vestir sua roupa de trabalho. Pode vestir. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Realmente, Juliana. Como você é negra, pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então, assim, não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida, você me pegou nessa, tá bom? É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. A gente vai ver esse vídeo aqui, tá? Do canal Ferroverso, que, cara, é um canal basicamente de um cara que é um militante político, tá? Ele é um cara muito lacrador, e vocês já vão entender um pouquinho que eu tô falando isso. E, cara, ele fez aqui um vídeo aqui falando sobre aquele negócio lá da J.K. Rowling e tal, meio que com aquela briga que ela teve, né, com o trio, né, que fez, né, os três personagens principais, né, de Harry Potter, né, e, cara, eu queria muito falar sobre isso daqui, porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo, né, falando, né, sobre a treta da J.K. Rowling, né, com toda essa coisa aí da transfobia e tal, eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso, e eu queria fazer um vídeo falando sobre isso, mano, então eu achei esse vídeo aqui desse cara aqui, eu já vi já esse vídeo aqui, tá, então meio que eu já sei basicamente o que ele vai falar, tanto que eu até meio que discuti, né, com algumas pessoas aqui nos comentários, ó, eu tentei refutar aqui algumas pessoas, ó, olha, amigo, não sei que interpretação maravilhosa o seu cérebro teve, mas passou longe, viu? Minha mensagem não tem nada a ver com querer sua morte. Apenas não querer estar no mesmo lugar que você. Apenas isso. Tá, aqui eu não entendi direito, tá? Eu teria que pegar todo o contexto aqui da conversa. Mas eu também deixei aqui meu comentário, ó. Deixei aqui e tal, eu falei aqui com algumas pessoas aqui e tal, porque, cara, é literalmente ridículo, mano, porque o cara literalmente, aqui nesse vídeo, ele fala da J.K. Rowling como se ela realmente fosse uma pessoa transfóbica. E, bom, pra você que não sabe, tá, toda essa treta aí da J.K. Rowling, ele vai explicar aqui e eu vou comentar por cima, mano, então, pelo menos ser bem, sei lá, bem animador. Então vamos lá, né? Vamos usar o vídeo dele aqui de base pra poder falar, né, sobre isso, né? Sobre esse lance todo aí da J.K. Rowling, que eu já queria falar há um bom tempo já, só que eu realmente não consegui achar uma base muito legal. Eu acho que o vídeo desse cara aqui vai ser uma base bem interessante. Então é isso aí, vamos lá. Todo mundo sabe que a franquia Harry Potter é um sucesso mundial. Pra quem não sabe, tá? Eu gosto muito de Harry Potter. Eu não sou um fã mundial. Mas eu gosto, mano. Eu gosto pra caralho dos livros. Eu também gosto muito dos filmes. Eu acho bem legal, bem interessante todo o conceito e tal. Só que eu não sou fã, mano. Eu só, sei lá, eu só gosto, mano, sabe? Tipo, sou uma pessoa que acha legal, acha interessante, mas não sou megamente fã, sabe? Conhece tudo, que sabe de tudo. Não, isso é uma coisinha ou outra, mano. Então tá, só pra realmente deixar isso bem claro, tá? Mas é isso aí, vamos lá. E outra coisa também, mano. A J.K. Rowling, ela é a única feminista nesse mundo que eu realmente respeito. Porque ela é aquela feminista, digamos assim, meio que raiz, mano. Eu não gosto de usar muito esse termo aí, raiz e tal, mas eu vou usar aqui, tá, só pra vocês poderem entender. Então, a J.K. Rowling, ela é aquela feminista mais raiz. Porque ela é realmente aquela feminista que realmente mostra que luta pelo direito das mulheres. Ela realmente luta pelas mulheres. Não é igual outras feministas que fingem lutar pelas mulheres, mas na verdade elas não lutam pelas mulheres. Elas lutam por uma pauta política. E a J.K. Rowling, ela não mostra isso, né? Ela realmente, mesmo sendo uma pessoa progressista, ainda assim, ela é uma pessoa que realmente luta pelos direitos das mulheres. Tanto que é por isso que ela é contra a pauta trans, né? Porque essa pauta trans, ela basicamente é contra a pauta do feminismo. E não é de hoje também, né, que o feminismo acaba brigando com o movimento LGBT. Porque o movimento LGBT tem muitas pautas que são contra o feminismo, e o feminismo tem muitas pautas que são contra o movimento LGBT. Principalmente na questão de que um homem que diz que a mulher, ele automaticamente vê a mulher, por exemplo.
Aí, né, aí acabam meio que, né, entrando, né, entrando nessa disputa e por isso eles acabam brigando, mano. Enfim, isso é maravilhoso, mano. E é por isso também que a comunidade LGBT odeia a J.K. Rowling, porque ela é essa feminista que briga com a comunidade LGBT por conta, né, dos posicionamentos feministas dela. Mas isso é uma coisa que a gente também vai ver um pouco mais pra frente. Enfim, vamos lá. Um dos universos mais lucrativos e bem-sucedidos da história. Mas todo mundo tem... E pelo jeito que esse cara fala aqui, mano, eu suspeito que ele seja gay, tá? Eu suspeito, tá? Não tô confirmando. Mas eu suspeito que esse cara aqui seja gay pelo jeito que ele fala. Porque, sei lá, ele fala de um jeito um pouco mais afeminado, tipo, gente, vamos falar sobre Harry Potter, desse jeito aqui específico, né? Enfim, sabe? Esse jeito aí, né, um pouco mais afeminado e tal. Então, eu acho que ele seja gay. Não que isso seja um problema, tá? É só uma curiosidade, tá? Mas enfim, tá? E eu não sei, tá? Isso aqui é uma teoria, tá? Não tô confirmando que ele é gay, tá? Antes que, né, alguém venha aí dizer que, não, você tá mentindo e tal. Não, eu só tô falando o que eu acho. Tá? Eu acho que ele aprende a ser gay, mas, enfim. Visto também a crise que tem afetado essa marca por causa das tretas envolvendo a autora dos livros, a J.K. Rowling. E agora rolou mais uma polêmica fresquinha. Recentemente, a criadora da saga deu uma indireta bem direta. Isso aqui não tem necessariamente a ver com a treta principal, né, que ela teve com... que ela teve, né, com o trio, mas meio que tá correlacionado, né? Então meio que é quase a mesma coisa. Direta no Twitter, dizendo que os 3 protagonistas da franquia estragam qualquer filme pra ela. Pra quem não vem acompanhando as notícias envolvendo o universo de Hogwarts, pode até parecer que esse foi um comentário gratuito e aleatório, mas na verdade ele é resultado de uma treta que começou há mais de 5 anos. Calma, eu vou te explicar essa confusão toda e te dizer qual é a relação hoje entre J.K. Rowling e os protagonistas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Antes eu preciso agradecer. Na verdade, eu acho que a J.K. Rowling, ela tem mais uma treta com a Emma, mano. Porque a Emma, entre os 3, ela é a mais militantezinha, sabe? Ela é a mais feministazinha, sabe, mano? Então, né? Então, entre os 3, se não me engano, eu acho que até onde eu sei, eu acho que só a Emma que realmente acabou xingando muito ela e tal, falando que ela era transfóbica e tudo. E é por isso que a J.K. Rowling, ela não gosta tanto assim da atriz da Hermione, né? Porque a Hermione meio que se virou contra ela, né? Então, né? Até onde eu sei é basicamente isso. Seu Rafael que sugeriu essa pauta lá no e-mail. Obrigado, Divo. Eu amei o tema e já quis trazer pra cá. Inclusive... Mano, eu tô tendo quase certeza que o cara realmente é gay, mano. Porque, mano, sei lá, mano, o jeito que ele tá falando, mano, é muito um jeito meio que afeminado, sabe, mano? Mas tudo bem. Pode mandar sugestões lá no felipe.carnes@live.com. Em 2001, quando decidiram transformar Harry Potter em filme, os livros já eram um sucesso absoluto. Então todo mundo tava morrendo de curiosidade para saber quem ia dar vida aos personagens que já tinham conquistado o coração da galera. Para a difícil missão de interpretar Harry Potter e os seus inseparáveis amigos, Hermione e Ron, foram escolhidos 3 jovens atores. Eu confesso que eu gostava muito desses atores no começo, só que depois que eu fui crescer e tal, eu fui vendo que eles eram atores bem meia boca, mano. Eu acho que a única que atuava um pouco mais ou menos bem era a Emma. Eu acho que a Emma de todas, eu acho que ela é a melhor atriz. Mas eu pessoalmente eu nunca gostava tanto assim do ator do Ron, do ator do Harry, sei lá, mano. Principalmente depois de ler os livros, tá? Depois que você lê os livros, você percebe que os personagens estão totalmente descaracterizados, mano. Sério, é impressionante, mano. Mas, enfim. Daniel, Emma e Rupert, que simplesmente marcaram toda uma geração que cresceu ao lado deles. Na época da produção dos filmes, a relação entre J.K. Rowling e o famoso trio de ouro era tranquila e amistosa. Tanto é que a autora... até porque, se não me engano, eu acho que nessa época eles ainda não eram militantes, né? Então essa coisa aqui, né? A Emma era muito mais tranquila, aí depois ela virou uma militante, né? Aí, né? Enfim. Vivia aparecendo com eles em eventos. E também nessa época aqui, se não me engano, eu acho que eles nem usavam tanto assim o Twitter, né, mano? E toda essa treta aí começou no Twitter, né? Então, né, pensei também. Premieres. O problema só veio muito tempo depois. Mas deixa eu aproveitar que falei sobre o sucesso dos livros e a repercussão dessa saga no mundo inteiro pra te fazer uma pergunta. Você já teve vontade de aprender um novo idioma, mas achou que... Tá, aqui basicamente ele vai divulgar aqui, né, o negocinho aqui do método Bill Gates, se não me engano. E a gente não se interessa por isso, né? Então vamos lá, vamos pular. Usar na vida real e fazer offline. É o ideal para você conseguir encaixar esse jogo aplicativo sem legenda ou para se garantir qual é o próximo idioma que você vai aprender. O link tá na descrição e no comentário fixado. Obrigado, Babel, por patrocinar esse vídeo aqui no Fediverso e bora continuar. Eu te disse que a relação entre todo mundo demorou para azedar, correto? Então, isso aconteceu quando a J.K. Rowling começou a postar coisas bem problemáticas nas redes sociais. Principalmente... Tá vendo, mano? Porque eu disse que esse cara
ele é uma pessoa mais progressista, né? Mais realmente ligado às pautas às pautas da esquerda. É justamente por causa disso, mano. Porque ele fala, do que a J.K. Rowling fala, como se realmente fosse falas problemáticas. Ele não fala, por exemplo, falas que algumas pessoas consideraram problemáticas, por exemplo. Não, ele realmente fala falas problemáticas. Por quê? Porque ele também acha essas falas problemáticas. Entendeu? É por causa disso que eu falei no começo do vídeo. E tudo bem, tá, mano? Tudo bem, tá? O cara tem um jeito de ser do lado que ele quiser, tá? Tô só apontando. Comente envolvendo pautas transfóbicas. A autora... Aí, eu falei, ó, ele realmente acha que isso são pautas transfóbicas. Não é questão de tipo, não, ó, falaram que eram pautas transfóbicas. Não, ele vai lá e são pautas transfóbicas. Ou seja, ele tá confirmando que são pautas transfóbicas. Pois é. Passou a ser associada ao termo TERF, uma sigla em inglês que significa feminista radical trans-excludente. Basicamente, a J.K. Rowling tem focado... Feminista radical, eu acho que ela é assim. Agora, trans, não sei mais o que, não, nada a ver. Todos os seus esforços em divulgar a ideia de que mulheres trans não sofreram as mesmas opressões que mulheres cis na vida e por isso elas não devem ser incluídas no feminismo. Isso aqui é só um fato. É só um fato, mano. Até porque mulheres trans não são mulheres, né? Então, né? Como que elas vão sofrer a mesma coisa que as mulheres verdadeiras sofrem? E sim, tá, eu falo mulheres verdadeiras porque não existe isso de pessoa cis, tá? Esse negócio de cis aí e tal. Também é uma outra edição maluca aí dos LGBTs e eu não gosto desse tipo de coisa porque pra mim não existe pessoa cis. Existe pessoa que é daquele sexo e pronto. Simples assim, você não precisa ficar colocando um cis nele. Porque, tipo, ele não acha que, tipo... isso é até uma coisa que eu já falei algumas vezes. E por que eu não gosto desse termo cis? Porque o termo cis, né, no modo literal, é basicamente uma pessoa que se sente do sexo que nasceu. E eu acho isso uma puta de uma besteira. Porque, cara, eu, por exemplo, eu basicamente seria uma pessoa cis. Por quê? Porque eu me identifico com o sexo que eu nasci. Só que não, eu não me identifico com o sexo que eu nasci. Eu sou do sexo que eu nasci. Tem essa diferença. Não é que seja um sentimento, mano. Não é que eu me sinto homem. Eu sou um homem. É por isso que eu não gosto dessa coisa aí de cis e tal. Eu acho isso uma puta de uma besteira, mano. Pra mim é só homem biológico e mulher biológica e pronto. E não para por aí. Ela sequer reconhece mulheres trans como mulheres e ela... Porque não são mulheres, mano. Não são, simples assim. Não são. São homens que se sentem mulheres. Simples assim. Agora, depende também de como você tá falando. Se você tá falando na questão psicológica, aí realmente são mulheres. Agora, se você tá falando da questão social, aí depende, né, de como a pessoa ela vai se vestir. Porque se um homem, por exemplo, se um homem quer ser visto como uma mulher, mas ele não se veste como uma mulher, ele só, tipo, sei lá, ele só se sente mulher, mano, na sociedade ele vai ser tratado como um homem. Porque visualmente todo mundo vai ver ele e vai ver um homem na frente. A menos que esse homem, né, ele faça a transição, ele use, sei lá, peruca, ele use batom, maquiagem e tal, e ele realmente se pareça muito com uma mulher, aí realmente, né, a sociedade vai tratar aquela pessoa como uma mulher, justamente porque não vai saber diferenciar que aquilo é uma mulher trans. Então, né, depende de tudo isso. Aí, realmente, né, se for, né, pegar a base biológica e tal, não tem o que dizer, né. Aí, realmente, é homem, né, porque o que realmente importa na biologia é como é realmente o seu corpo, e não como você se sente. Porque um sentimento não muda um corpo humano. Então, né? Então isso aí é só um fato, né? É só um fato. É só um fato, mas que os progressistas da pauta trans insistem em dizer que isso é problemático, que isso é transfobia e tal, o que não faz um menor sentido. É literalmente ser contra a realidade biológica. É maravilhoso. Comumente sugere, sempre que possível, que essa discussão é sobre homens mal intencionados se passando por mulheres para invadir espaços femininos. Mano, você não precisa falar isso aqui não, mano. Eu já sou fã da J.K. Rowling. Eu já sou fã dela, mano. Eu já sou muito fã dela. Você não precisa me convencer. Você não precisa me convencer, mano. Você não precisa me convencer. Nunca tendo assumido diretamente o termo TERF, as declarações dela não deixam nenhuma dúvida. Essas foram... não deixa nenhuma dúvida que ela é uma pessoa que fala fatos biológicos. Beleza, isso é muito engraçado. E, mano, sabe qual é a coisa mais engraçada? É que, diferente de mim, por exemplo, que sou contra a maioria de várias pautas trans, a J.K. Rowling, ela não é contra todas as pautas trans. Ela só é contra essa pauta trans específica, de homens tomando o lugar das mulheres, porque na pauta diz que eles são mulheres unicamente porque eles se sentem mulheres. É somente contra isso que a J.K. Rowling ela é contra. E ela só é contra isso porque isso interfere na luta dela do feminismo. Porque faz com que homens acabem tomando o lugar das mulheres biológicas. Então é só por causa disso, mano.
É só por causa disso que ela é contra essa pauta. Porque é uma pauta que defende literalmente com o feminismo. Que é a pauta que é a pauta que ela mais apoia. É só por causa disso, mano. Porque de resto e tal, ela é tudo a favor, até porque não vamos esquecer que ela ainda é uma progressista. Então, né, tem toda essa questão aí. Polêmicas começaram a pipocar discretamente em 2018, quando a gente ainda conseguia ver o que os usuários curtiam no Twitter. Na época, flagraram a J.K. Rowling curtindo um tweet claramente transfóbico que chamava mulheres trans de homens de vestido. Nossa, muito transfóbico, meu Deus do céu. Nossa, é um comentário que descreve o que é realmente uma mulher trans. É um homem de vestido. Ai, meu Deus do céu, mano. É aquilo que eu falei, mano. É aquilo que eu falei. Pra esse tipo de pessoa, você falar o fato biológico é preconceito. É preconceito, porque na mente doentia deles, na mente doentia dessas pessoas, basicamente o seu sentimento muda você. Ou seja, se eu me sinto mulher, então automaticamente eu vou virar uma mulher. Mesmo que eu ainda continue tendo o corpo de um homem, mesmo que eu ainda continue tendo cromossomos de homens, mesmo que eu ainda continue tendo a força de um homem, mesmo que eu ainda tenha muitas coisas de um homem, não interessa, eu vou ser mulher por quê? Porque eu me sinto assim. Porque é assim que funciona, né? Porque você é aquilo que você se sente. É isso, né? Dane-se a realidade. Não interessa, mano. O importante é o meu sentimento. Mesmo que o sentimento seja uma coisa exclusiva unicamente da pessoa. E não da realidade de forma geral. Porque, mano, se fosse assim, então eu seria uma pessoa rica. Por quê? Porque eu me sinto rico. Então, na teoria, se eu me sinto rico, então eu deveria ter muito dinheiro na minha conta. E eu não tenho. Por quê? Porque não é porque eu me sinto rico que eu vou ser rico. E é isso que as pessoas não entendem, né? Porque na mente deles, né, você não pode falar a realidade porque a realidade é transfóbica. Ai, mano, enfim. Quando confrontada sobre isso, a autora se desculpou, dizendo que tinha dado like. Se desculpou? O porta-voz disse... Não, peraí. Isso aqui não foi a J.K. Rowling. Foi o porta-voz dela. Ou não? O termo que a J.K. Rowling tenha tido um momento desajeitado de meia-idade. E esta não é a primeira vez que ela favorita alguma coisa por segurar o telefone incorretamente. Tá, mas isso aqui não foi ela que falou. Isso aqui foi um porta-voz dela. Ela poderia ter falado isso? Poderia, mas, sei lá, não foi ela totalmente que falou isso, mano. Até porque, tipo, mano, se for pegar outros comentários dela, mostra claramente que ela concorda com isso. Mas aí também depende também da época que isso aqui foi feito, né? Porque eu acho que teve uma época que, como ela é uma progressista, eu acho que ainda tava querendo, né, dar aquela biscoitada e tal. Aí eu acho que só quando a pauta começou a pegar no feminismo, que ela parou, né, dessa coisa aí, de, tipo, de achar que mulher trans não é mulher de fato e tal. Aí realmente ela começou a ser totalmente contra essa pauta. Enfim, eu acho que deve ser isso, mano. Que sem querer, enquanto tentava tirar um print, porque ela tava estudando o tema. Mas, cara, na moral, mano, pra mim não precisava se desculpar não, porque é só fato, mano. É só fato. Mulheres trans são homens de vestido. É só um fato. É só um fato. Não tem nada de preconceito nisso daí, mano. É só fato. Tema identidade de gênero. Só que essa desculpa não colou por muito tempo. Aí, ó, tá vendo? Mano, ele até fala como um progressista, mano. É por isso que eu falei aquilo lá no começo do vídeo, mano. Somente depois que a galera percebeu que ela estava seguindo vários criadores de conteúdo transfóbicos nas redes sociais, que criavam conteúdo sobre transfobia mesmo. Daí em diante. Aí você vai ver esses criadores de conteúdo, o que era? Era, sei lá, era, por exemplo, um Nicolas Ferreira da vida, que fala a mesma coisa, que mulheres trans não são mulheres. Ai, mano. A situação só piorou. Em 2020, a J.K. Rowling publicou. Só piorou, a situação só piorou. Vamos ver como ela piorou, olha só. Um dos tweets mais polêmicos dela até hoje, criticando um artigo que usava o termo pessoas que menstruam no título. Segundo ela, eles deveriam ter usado apenas mulheres. Pois é. Esse foi o famoso post ultra mega criminoso da J.K. Rowling. Porque ela não concordou que pessoas, que mulheres tinham que ser chamadas de pessoas que menstruam. Mano, eu tenho que falar alguma coisa? A mina foi cancelada porque ela disse que mulheres não têm que ser chamadas de pessoas que menstruam, e sim de mulheres. E por causa disso, ela foi cancelada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar o quê, mano? É auto-explicativo, não tem nada que falar, mano. É auto-explicativo. Eu nem preciso dar a minha opinião, porque, mano... Pelo amor de Deus, né, mano?
Nos comentários, várias pessoas tentaram explicar pra ela que o termo era mais inclusivo, porque Era mais inclusivo. Se, nossa, chamar uma mulher de pessoa que menstrua, nossa, é muito inclusivo. Nossa, é inclusivo pra caralho. Nossa, mano, incluiu uma porrada de pessoa. Nossa, nem parece que tu tá literalmente xingando uma mulher. Que tu tá literalmente reduzindo ela só ao fato dela poder menstruar. Cara, mano, cara, isso é muito ridículo, mano, pelo amor de Deus, velho. Mano, como é que o cara fala esse tipo de coisa? Ele acha realmente que é uma coisa que tá incluindo uma pessoa. Nossa, eu vou reduzir uma mulher a uma coisa que só ela pode fazer, que é menstruar. Cara, isso é muito idiota. Isso é muito idiota, mano, pelo amor de Deus, velho. Tá, beleza, vamos lá. que abrangia homens trans e pessoas não binárias que também menstruam. Pessoas não binárias também é outra coisa também que não existe, tá? Também é outra coisa também que foi inventada por essas pessoas malucas. Enfim, mano, a gente sabe como é que é, mano. Além do fato óbvio de que nem toda mulher menstrua. Mas nem toda mulher menstrua, ou por conta de doenças, ou por conta de, sei lá, um acidente que ela sofreu e tal, e por causa disso ela acabou não menstruando. Porque o natural é elas menstruarem, porque somente mulheres menstruam. E, cara, eu acho muito merda esse tipo de argumento, porque como é que eles tentam usar esse argumento? Eles tentam colocar, por exemplo, quando você fala que homem é aquele que tem pênis. Aí qual é o contra-argumento que essas pessoas usam? Ah, mas tem homem que não tem pênis. Então vamos dizer então que pelo fato daquele homem não ter pênis, então ele deixa de ser um homem? Só que esse argumento é tão ridículo, porque, primeiro, que muitos desses homens que não têm pênis, ou eles não têm porque sofreram um acidente, ou seja, querendo ou não, eles nasceram com aquele pênis. Eles terem perdido depois por conta de um acidente, não tira o fato de que eles ainda nasceram com aquele pênis. E por que eles nasceram com aquele pênis? Porque eles são homens. E somente homem pode nascer com pênis. Porque pênis é um órgão sexual masculino, do sexo masculino. Assim como né, a periquita é um órgão sexual do sexo feminino. Isso, novamente, isso é biologia básica. E é impressionante que hoje em dia isso virou crime. Sério, é impressionante, mano. Sério, eu falo isso e eu não tô acreditando. Porque, tipo, há algum tempo atrás a gente falava isso e ficava tipo, pô, mano, beleza, é fato. Não, é lógica básica. Mas hoje em dia você falar isso machuca uma pessoa. Você falar o fato biológico machuca uma pessoa, mano. Mas, tipo, beleza, tá, voltando pro argumento. Aí então, tipo, você usar o fato de homens que sofreram um acidente e perderam um pinto, não faz o menor sentido. Porque a questão não é do cara sempre precisar ter o pinto e ele deixou ser um pinto, ele deixou ser um homem. Não, é o fato de que ele nasceu com aquele pinto. Aquele pinto faz parte dele justamente porque ele é do sexo masculino. Independente se ele perdeu depois ou não. Ah, mas tem homem que nasce sem pinto. Sim, ele nasce, só que ele nasce por conta de um distúrbio, como é que fala? Eu tenho um nome pra isso, como é que é o nome? Por conta de mutação genética. Do mesmo jeito que existem pessoas que nascem sem um braço, uma pessoa que nasce sem um olho, uma pessoa que nasce sem um cérebro, uma pessoa que nasce sem um osso específico. Enfim, simplesmente eles nascem desse jeito por conta de mutações genéticas que a pessoa acaba tendo durante a fecundação. Então não é algo natural, não é algo que essa pessoa tem que ter. Tanto que esse tipo de pessoa é raro. É raro você encontrar esse tipo de pessoa justamente porque não é uma coisa comum. Porque o comum é a mulher nascer com vagina e a mulher nascer podendo menstruar, assim como também podendo engravidar. Esse é o comum de uma mulher. Agora, as mulheres que nascem com pinto, por exemplo, é por conta de mutação genética. Ou seja, não é uma coisa natural. É por conta de uma mutação genética que ela acabou tendo durante a fecundação. Não é algo natural. Tanto que é por isso que é uma coisa muito rara de se acontecer. Não é toda mulher que vai nascer com pinto. É a minoria da minoria da minoria. E eles são minoria justamente porque não é comum. Porque é uma mutação genética. Quando estamos falando de modo natural, estamos falando de pessoas que nascem sem nenhum tipo de problema. Ou você vai falar que é natural uma pessoa nascer sem um braço. Não é natural. É por conta de uma doença, por conta de um transtorno, por conta de uma mutação genética, é por conta disso. Então você não pode usar desses casos que a pessoa ela teve essas condições por causa de doenças, transtornos ou mutação genética para tentar justificar isso. Porque não é natural. Tu tem que comparar com o que é natural. E o natural é homem nascer com pinto e mulher nascer com vagina e podendo menstruar. Essas mulheres que você tem que levar em conta, porque elas são a maioria. Você não pode pegar uma exceção e colocar como regra. E aqui está fazendo basicamente isso. Falando de, mas nem toda mulher menstrua. Ele está pegando a exceção e está querendo colocar como base. Porque a grande maioria das mulheres menstruam. Por quê? Porque menstruar é uma coisa que faz parte da mulher.
e as mulheres que não podem menstruar, ou é por conta de uma doença, ou é por conta de um acidente, é por conta de alguma coisa que acabou fazendo com que ela não pudesse menstruar. Então você não pode usar isso como argumento. Enfim. Mesmo assim, ela bateu o pé e disse que essa expressão era uma tentativa absurda de apagar a realidade das mulheres. Ela só tá falando a verdade. Porque aqui ela só tá sendo basis, mano. Ela só tá sendo basis. Tipo, ele falando isso daqui só me faz ser mais fã ainda da J.K. Rowling. Pra frente foi só pra baixo. A repercussão dessas falas foi caótica. 2 dias depois do tweet dela, o Dani... É muito caótico, meu Deus do céu. Nossa, mano. Ela queria que mulheres continuassem sendo chamadas de mulheres e não pessoas que menstruam. Nossa, Deus do céu, que caótico. Mano, sério, mano, na moral, mano, sério, eu falo isso daqui, mano, eu me sinto muito idiota, mano. Puta que pariu, velho. Ai, velho. Por que, mano? Ai, por que o progressismo existe, mano? Olha como deixou as pessoas idiotas, mano. Meu Deus do céu, mano. Onde chegou a nossa sociedade, mano? Deus do céu, estamos achando um absurdo porque uma pessoa diz que mulher deveria se chamar mulher e não pessoas que menstruam, pelo amor de Deus, mano. Onde a gente chegou? Tá, bom. Ian Radcliffe veio a público através do Trevor Project, uma organização LGBTQIA+, que trabalha na prevenção do suicídio, e soltou uma declaração muito legal, mano, muito bom. Deixando claro o seu... Apesar de que eu acho que deveria ter uma organização que cuide do suicídio de modo geral, e não só de LGBT. Porque, mano, qualquer organização que seja, que seja específica para um único grupo, eu não gosto. Porque pra mim, todas as pautas e todas as empresas de modo geral e tal, todas deveriam servir a população de modo geral, o ser humano de modo geral, independente de cor, sexo, sexualidade e tal, enfim. Repúdio a qualquer discurso que invalide pessoas trans. Aliás. Aqui basicamente ele só tá meio que jogando o biscoitinho e tal. Porque ele também é progressista. Basicamente todos os atores são progressistas, então, né, meio que óbvio, né, que essa seria a declaração deles. Só que não foi tão ruim assim. O ruim realmente foi da Emma. A Emma que realmente, né, foi lá fundo, né? Mulheres trans são mulheres. Não são. Não são mais. Sinceramente, perturbado de algumas pessoas são, né? Fazer o quê? Declaração contrária apaga a identidade e a dignidade das... Apaga a identidade. Não apaga. Não apaga porque não sou eu que estou apagando. Não sou eu que estou apagando falando isso. É a realidade. Então, tipo, primeiro que não tem como apagar uma coisa que não existe. Porque mulher trans não é mulher. Então, tipo, isso não existe. Isso não existe, não tem como você apagar. Porque não existe. Existe na cabeça daquela pessoa. E eu não vou apagar isso daquela pessoa. Eu chegar pra uma pessoa trans e falar que... por exemplo, eu tenho um amigo que é trans. E ele não se incomoda, que eu chegue nele e diga que ele é homem. Que ele não é de fato realmente uma mulher. Por mais que ele goste de se sentir como mulher, ele não se incomoda com isso. Ele não se incomoda porque ele não é um trans militante. Ele é um trans normal. Ele é um trans based. Ou seja, se eu chegar nele e falar que biologicamente ele é um homem, ele não vai dizer que eu estou invalidando a identidade dele. Porque aquilo é uma coisa exclusiva dele, no pensamento dele. Ele sabe que biologicamente ele é um homem. Então não tem como invalidar. Porque como vai invalidar uma coisa que não existe? Não tem como. Então, tipo, ele sabe que biologicamente ele é um homem. Então não tem como ele ser invalidado. Eu vou fazer isso se eu falar que ele não pode se sentir como mulher. Aí sim eu vou estar invalidando eu vou estar invalidando um sentimento que ele tem. Aí sim faria sentido. Então tem uma diferença de você falar que mulher trans não é mulher e mulher trans não pode se sentir mulher. Isso sim é você invalidar uma pessoa trans. Você falar que mulher trans não é mulher, não é questão de invalidar, é questão de simplesmente falar um fato. Essas pessoas, além de ir contra todas as recomendações feitas por associações profissionais de saúde, profissionais de saúde, né? Pois é. Sabem muito mais sobre esse assunto do que eu ou a... Eles sabem muito sobre esse assunto. Nossa, eles sabem demais, eles sabem muito mesmo, mano. Tanto que é por isso que a gente tem vários casos de médicos falando que a pessoa tem que ser trans, que ela tem que transicionar assim, porque ela é daquele sexo e tal. E aí o que aconteceu depois? Essa pessoa se arrependeu e, né, acabou cometendo suicídio. Pois é, né? Que pena, né? Mas eles são profissionais, tá? Eles são profissionais, óbvio. Nem parece que eles são, né, militantes políticos, né? Nem parece. E a gente também não pode esquecer também do famoso caso que teve até mesmo do Elon Musk, né? Porque o Elon Musk, o médico falou que o filho dele, né? O filho, né, que na época se chamava Xavier, o filho dele precisava fazer uma transição de sexo. Ele precisava fazer essa operação, porque senão ele poderia ter depressão, ele poderia querer se matar e tal. Aí o Elon Musk, por conta dessa pressão, por conta dessa mentira, ele aceitou que o médico fizesse a transição no filho dele.
Ou seja, ele foi enganado pelo médico, que não precisava. Ele não precisava fazer a transição, mas o médico enganou o Elon Musk para ele poder fazer essa transição. E hoje em dia o Elon Musk ele perdeu o filho dele, porque o filho dele não é mais o Xavier, é outra pessoa. Pois é, né? Então, né? Enfim. A própria J.K. Rowling. Aliás, é até muito curioso, né, mano? Porque, tipo, também tem muito profissional que fala o contrário, né? Tem muito profissional que fala que mulher trans não é mulher. Mas, obviamente, né, que eles só escutam os profissionais que falam o que eles querem ouvir. Porque os profissionais que falam o oposto, aí ninguém quer ouvir, né? Por que será? Impressionante, né? O Daniel fez questão de reforçar que ele não estava comprando nenhuma briga pública com ninguém. Ele só quis se posicionar porque ele sabia como esse assunto era delicado. Abre aspas. Ele quis basicamente pagar meio que o pedágio, né, mano? Eu sei que muitos veículos vão retratar isso como se fosse uma briga entre mim e J.K. Rowling, mas não é isso. Segundo o Trevor Project, 78% dos jovens trans e não binários afirmam já ter sofrido Não binário, pelo amor de Deus, velho. discriminação por causa da sua identidade de gênero. Tá claro que precisamos fazer mais para apoiar essas pessoas. Não pra... Mano, você dizer que uma mulher trans é mulher, não vai fazer com que ela deixe de sofrer preconceito, mano. Não vai, literalmente não vai. Tipo, não vai fazer diferença alguma pra ela, mano. Nenhuma. Isso é só um delírio da esquerda, tá? Não vai fazer. Não vai fazer. Na verdade, eu acho que ter pessoas trans acusando outras pessoas de transfobia só por elas falarem fatos biológicos, pra mim é o que mais vai despertar o ódio em pessoas trans. Porque eu conheço muitas pessoas que já me falaram várias vezes que eles odeiam pessoas trans unicamente porque eles têm essa mania de chamar qualquer pessoa que não fale o que eles querem ouvir de transfóbicos. Ou seja, pessoas odeiam pessoas trans, não porque eles são trans, mas sim porque eles ficam usando dessa militância política. Ou seja, essa militância traz muito mais ódio aos trans do que simplesmente você chegar e falar que mulher trans não é mulher. Mas é óbvio, né? Que, né, o errado somos nós, né? Quem tá aumentando o preconceito contra os trans somos nós. Só porque falamos fatos biológicos. E não os próprios trans, né? Que ficam acusando todo mundo que fala que eles não querem ouvir de criminosos, né? Pois é. Pra invalidar suas identidades ou causar mais sofrimento. Ninguém tá invalidando porra nenhuma, mano. Não tem como você invalidar uma coisa que não existe, mano. Pelo amor de Deus, velho. E pra todos que agora sentem que a experiência com os livros ficou manchada por esses comentários, eu sinto muito pela dor que isso causou. Mas a declaração do Daniel... Enfim, basicamente aqui ele só falou um monte de merda, ele basicamente ficou pagando pedágio e tal. Mas, né, pelo menos né, ele não meio que chamou, né, a J.K. Rowling de transfóbica, né? Ele só meio que mandou o clássico, tipo, eu não concordo com isso daqui que ela tá falando, mas é isso aí, tá de boa. Tipo, eu não odeio a J.K. Rowling, eu não acho que ela é uma criminosa e tal, eu só não concordo. Só isso. Então, tipo, não foi uma declaração tão absurda assim e tal, porque ele basicamente foi só o famoso tipo, eu não concordo, aí ele ficou lá, né, fazendo lá o discursinho genérico pra não ser cancelado, né, basicamente. Daniel Radcliffe não mudou em nada o pensamento da J.K. Rowling. Aliás... Nossa, meu Deus do céu! A opinião do ator não mudou o pensamento da J.K. Rowling. Nossa, que coisa terrível. Não, deveria ter mudado. Como assim, mano? Como assim? Porque, peraí, quer dizer então que a opinião do ator é só a opinião do ator? Não é a verdade absoluta e por isso que ninguém é obrigado a concordar com ele? Porque é só uma opinião? Uau, incrível. Aí isso causou o efeito reverso. Poucos dias depois, ela publicou um texto enorme no seu site, compartilhando várias opiniões polêmicas sobre o ativismo trans, dizendo que estava muito preocupada com o aumento no número de jovens passando pela transição de gênero e preocupada com os rumos que esse movimento estava tomando. Aqui ela tava literalmente ela basicamente descreveu o que é um movimento LGBT hoje em dia, mano. Ela basicamente descreveu tudo aquilo que a gente vive falando nesse canal há muito tempo, mano. Principalmente por conta da... Como é que é o nome? Principalmente por conta do contágio social, que é uma coisa que teve muito mais, eu acho que lá em 2019, que eram muitas pessoas que não eram trans, mas que se diziam trans unicamente porque naquela época aquilo virou meio que uma modinha. Tipo, todo mundo tava falando que era trans, todo mundo queria ser trans e tal. Então pessoas que não eram trans diziam ser trans só pra cair na modinha e tal. Tanto que o número de pessoas que se arrependeram de fazer a transição aumentou pra caralho. Porque muitas pessoas não eram trans. Eles só diziam ser trans porque era modinha. E a maioria dessas pessoas eram adolescentes e crianças. E a gente sabe, né, que criança e adolescente sempre vai na onda da modinha. Né, eles quiseram ir lá na onda da modinha, eles queriam se juntar, né, eles queriam se juntar em um clubinho de amigos, e aí eles chegavam lá e falavam que eram trans, mesmo que não seja verdade. Né, então teve muito isso, e era basicamente disso que ela estava falando.
Esse texto mega controverso, a J.K. Rowling criticou. Nossa, mega controverso, meu Deus do céu. Ela tava preocupada com os rumos que estava tomando, porque todo mundo do nada tava falando que era trans, sem ter 100% de certeza absoluta, sem ter 100% de certeza que era realmente aquilo que ela queria, sem ter 100% de certeza que ela poderia se arrepender depois. Nossa, meu Deus do céu, mano, que horrível. Nossa, que horrível, muito horrível isso, mano. Ah, mano, é muito idiota, mano. Criticou quem acredita que mulheres trans e mulheres cis sejam iguais, defendendo que... Mas não são porque mulheres trans são homens e mulheres cis são mulheres normais, né? Mulheres biológicas. Por causa da sua própria experiência com violência doméstica e abuso, ela jamais se sentiria confortável em compartilhar espaços com o que ela chamou de qualquer homem que sinta ou acredita ser uma mulher. A bola de... Aqui, novamente, ela só falou um fato porque ela literalmente diz que é um trans. É uma pessoa que acha que é mulher, que se sente como mulher. Ou homem, né? Se for o caso reverso, né? Então, tipo, novamente, aqui ela só falou fatos. Ela só falou fatos. Mas, novamente, o fato hoje já virou crime, né? de Neve foi crescendo e mais atores da saga Harry Potter começaram a se posicionar contra os comentários da autora. A Emma Watson, por exemplo, foi direto ao ponto no Twitter. Essa aqui foi a mais militante de todas, mano. Olha só. Abre aspas. Pessoas trans são quem elas dizem ser e merecem viver sem que alguém fique questionando ou tentando provar o contrário. Ninguém tá dizendo que eles não merecem viver. Mano, cara, eu acho que isso aqui é o que mais me irrita. É o que mais me irrita num discurso trans. Porque ninguém tá falando que quer caçar os trans, que quer matar os trans, que quer impedir eles de viver. Ninguém tá falando isso. Mas eles falam como se a gente quisesse a morte deles. Eles falam que, ai, nossa, se você tá impedindo um trans de viver, ai, nossa, você está preocupado com a vida daquela pessoa trans. Não, ninguém tá falando isso, mano. Ninguém tá falando isso. Mas, mano, é uma vitimização do caramba que eles fazem, mano. Eles pegam um discurso e eles distorcem completamente, mano. Cara, é surreal, mano. É surreal, mano. Sério, é impressionante. Para que meus seguidores trans saibam que eu e muitas pessoas ao redor do mundo todo vemos, respeitamos e amamos vocês exatamente. Enfim, aqui ela tá fazendo aquele discurso genéricaço que militante de Twitter faz, que, ai, nossa, eu me preocupo com vocês, olha, a gente, ó, eu amo os LGBTs, Enfim, aquela basicamente ela tá pagando pedágio porque ela é uma militante progressista lacradora de merda, né? Então, né, tem que dizer. Exatamente pelo que vocês são. Quem também se posicionou agora foi o Rupert Green. O Rupert, ele foi mais tranquilinho, até onde eu sei. Entrevista ao The Sunday Times, tentou explicar sua visão de um jeito mais leve, comparando a J.K. Rowling a uma tia complicada. Abre aspas. Eu não concordo necessariamente com tudo que minha tia diz, mas ela continua sendo minha tia. É uma situação... Já tá vendo, ó. Mano, eu acho que de todos, eu acho que o dele foi o mais de boa. Porque, tipo, o máximo que ele falou foi basicamente, tipo, ó, eu não concordo com tudo que a J.K. Rowling faz, mas eu gosto dela. É basicamente a mesma coisa que o ator do Harry falou. Que, ó, eu não concordo, tá, com esses comentários aqui e tal, mas eu não tenho nada contra ela e tal, eu não odeio ela, nem nada do tipo. Não, é só uma opinião que eu não concordo. Ou seja, é uma pessoa que discorda, mas de forma respeitosa. E aqui, né, o ator do Rony fez a mesma coisa, né? Em vez de acabar pegando pedágio, falando que a pessoa era criminosa, não, ele só chegou e falou que, ó, é uma opinião que eu não concordo, mas beleza, ok, eu gosto dela, eu não a odeio e tal. É isso, eu discordo da opinião, mas eu respeito a pessoa. Basicamente isso que ele falou, mano. Por isso que eu falei, né, que a mais radical realmente foi a Emma. Porque a Emma, né, entre os três, é a mais lacradora e militante, né, então, né. Situação delicada. Mulheres trans são mulheres. Homens trans não são. São homens. Não são. Todo mundo merece o direito de viver com amor e sem julgamentos. Ninguém tá falando que eles não merecem isso. Quando você fala que mulher trans não é trans, você não tá dizendo que eles não merecem viver desse jeito, mano. Mas, novamente, né, eles pegam os comentários e eles distorcem completamente só pra ficar se vitimizando, mano. É foda. Eu tô firmemente ao lado da comunidade trans e concordo plenamente com... Enfim, basicamente os atores fizeram isso, né? Eles falaram, né, a opinião deles e tal, os dois falaram que não concordam, mas óbvio, né, que eles tiveram que ir lá, né, pagar aquele pedágio, né, falar, né, falar o que os militantes, né, queriam ouvir e tal, porque eles também são progressistas, né, então, né, então não espere algo diferente. O que vários colegas já disseram. E a Emma Watson pode ter feito mais um aceno a esse assunto em 2022, quando ela apresentou uma categoria no BAFTA. Na cerimônia, a Emma apresentou o prêmio... Nossa, mano, aqui ela foi lacradora pra caramba, nossa, mano, cara. Mano, essa menina é muito chata, mano, nossa, ela é insuportável, mano, meu Deus do céu, mano. Ela pode ter uma atuação espetacular, mas como pessoa, mano, como ser humano, pra mim, ela é desprezível, mano, sério, eu não juro. De melhor filme britânico e foi introduzida pela anfitriã Rebel Wilson, que brincou dizendo que a Emma se orgulha de se chamar de feminista, mas todo mundo sabe que na verdade ela é uma bruxa. E a Emma respondeu chegando no palco, e eu estou aqui por todas as bruxas. Outros atores da Mano, é muito mau caráter, mano, essa menina, mano, é muito mau caráter, mano, muito mau caráter.
Saga, com a Bonnie Wright, que interpretou a Gina, e o Eddie Rapp. Esses dois aqui, tá? Eu não sei muito bem o que eles falaram. A única pessoa que eu vi, né, do elenco dos filmes que saiu em defesa da J.K. Rowling foi o ator do Hagrid. Ele foi o único que eu vi que realmente, né, foi em defesa dela. O resto de todos os atores e tal, só falaram mal dela porque todos são progressistas. Redman, de Animais Fantásticos, também apoiaram a comunidade trans em meio a essa polêmica. Porém, teve quem apoiasse a J.K. Rowling, como o Ray Fiennes, que fez o Voldemort, e a Helena Bonham Carter, intérprete. Caraca, nossa, mano, eu achava que era o ator do Hagrid. Até onde eu sei, era só o ator do Hagrid que realmente apoiou a J.K. Rowling. Mas não, pelo visto, o ator do Voldemort e a Beatriz também apoiaram ela, mano. Só que eu não sabia. Da atriz. Eles defenderam que a J.K. Rowling tem direito à opinião dela e repudiaram o que chamaram de ódio desproporcional contra a autora. Depois... É incrível, né, mano? É incrível como eles só falaram o óbvio. Eles só falaram que, mano, é a opinião dela, ela tem o direito de dar sua opinião, independente se você gosta, se você não gosta disso, é uma opinião e você tem que respeitar. Por mais que pra mim não seja opinião, né? Pra mim isso aqui é só basicamente um fato. Mas enfim. Depois de todas essas tretas de 2020, a J.K. Rowling passou a dedicar quase toda a energia dela à militância anti-trans. Pra você ter ideia, se você abrir o Twitter dela hoje, vai ver que nos últimos meses ela postou mais de 200 tweets sobre esse tema. Mano, isso é meio que óbvio, né? Até porque, mano, a comunidade trans literalmente chamou ela de criminosa. Como você quer que ela não seja contra uma comunidade que chamou ela de criminosa? Tipo, isso é meio que óbvio, né, mano? É óbvio, velho. Pelo amor de Deus, mano. Aqui ela só visa o óbvio, né? É óbvio que ela vai ficar contra essas pessoas que estão chamando ela de criminosa só por causa de uma opinião. Então, tipo, aqui ela só visa o óbvio, né? Pelo amor de Deus, mano. No mesmo período, ela mencionou Harry Potter 8 vezes. Então, esqueça, o foco dela hoje é ser uma ativista contra os direitos das pessoas trans. Isso aqui também é uma mentira, tá? Ela não é contra os direitos das pessoas trans, tá? Aqui ele tá distorcendo tudo, mano. Que é basicamente o que o militante faz, né? O militante, ele pega uma frase, não tem nada de errado com aquela frase, aí ele pega e coloca um problema nela. É a mesma coisa quando você, por exemplo, quando você tá falando dessa coisa. Porque eu, por exemplo, cara, isso já aconteceu várias vezes. Eu só cheguei e falei, mulheres trans não são mulheres. Aí chega uma pessoa lá falando que eu quero que pessoas trans morram. Tipo, o meu comentário não teve nada a ver com a morte de pessoas trans. Mas só pelo fato de eu ter discordado da militância, ela pegou esse meu comentário e entendeu como se eu estivesse falando que eu queria que pessoas trans morressem. Sério, mano, na moral, mano, essas pessoas, mano, sério, elas são malucas, elas são doentes, mano. Sério, na moral, elas precisam urgentemente de psicólogo, mano. Porque, cara, isso pra mim não é normal, mano. Não é normal, velho. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a J.K. Rowling passou a levar esses assuntos para dentro das próprias obras. No livro O Coração de Nankin, por exemplo, ela conta a história de uma youtuber famosa que é cancelada por acusações de transfobia, racismo e capacitismo. Nossa, ela basicamente fez uma metáfora. Ela fez uma metáfora com que ela sofreu. Nossa. Acaba sendo morta por um dos seus haters. Apesar de negar que o livro... até porque teve pessoas que ameaçaram ela de morte. Mas é óbvio, né, que isso aqui, né, com certeza, presumo eu que esse cara não vai falar, né, ele vai só, tipo... ele vai só fingir, né, que não aconteceu, né, porque, né, aqui, né, ele tá do lado da militância, né, então, né, já viu. Tenha algo a ver com a vida real dela, a J.K. Rowling decidiu assinar a obra com o pseudônimo Robert Galbraith. Coincidentemente ou não, o mesmo nome de um psiquiatra famoso por defender terapia de conversão sexual. Sabe aquela terapia de, eu posso fazer esse menino voltar a ser hétero? Extremamente abusivo e invasivo. Isso aqui eu não posso comentar muito porque eu não conheço muito bem esse cara, não sei muito bem toda a história dele, então não posso comentar. Tantas declarações. Quem conhece mais sobre esse cara aí e tal, quiser comentar, quiser deixar nos comentários, tá? Colocar toda a história dele e tal, quiser fazer uma mini refutação aí, tá? Deixa nos comentários. Ofensivas, inclusive tratando mulheres trans no masculino, que ela faz muito. A J.K. Rowling... Nossa, muito ofensivo, meu Deus do céu. Nossa do céu, aquela pessoa trans, ela vai morrer agora por causa disso, mano. Ai, velho. É muito vitimismo, mano. Que pariu, velho. É muito vitimismo, mano. Acabou perdendo um contrato que tinha para lançar um livro infantil e algumas das maiores comunidades de Harry Potter passaram a cortar completamente contato com ela. Outras até fecharam. Entre as grandes empresas que reagiram contra as falas dela, tá a própria Warner Bros., responsável pelos filmes de Harry Potter. É muito curioso, né? Porque hoje em dia ela tá fazendo a série junto com a Warner. Ou seja, até a Warner percebeu que ficar a favor dos woks era ridículo. Mas eu acho que isso aqui, se não me engano, eu acho que foi mais na época em que a cultura woke ela realmente estava muito grande. Só que como hoje em dia a cultura woke abaixou muito, e hoje em dia basicamente ela tá morrendo aos poucos, e
todas essas bobagens estão caindo ao pouco, deve ser por isso, né? Que a empresa, né, ela parou, né, com toda essa bobagem e resolveu chamar de volta a J.K. Rowling para poder fazer a nova série, né? E hoje em dia ela tá junto com o Warner fazendo a nova série de Harry Potter, né? No auge do cancelamento dela durante a pandemia, a Warner soltou um comunicado sem citar diretamente a autora, mas destacando que uma cultura diversificada e inclusiva nunca foi tão importante para a nossa empresa e para o nosso público ao redor do mundo. Enfim, nessa época aqui a Warner estava muito militante, né? Então, né? No especial Harry Potter de Volta a Hogwarts, organizado pela HBO em 2022 para comemorar os 20 anos do primeiro filme, a J.K. Rowling não participou presencialmente. Ela só apareceu num trecho antigo de uma entrevista de 2019. Questionada no podcast do Graham Norton, ela disse... O que pra mim é uma puta de uma falta de respeito. É porque, né? Mas imagina só, você não poder aparecer na sua própria obra. Por causa de uma opinião política que você tem. Nossa, sério, é doentio isso daqui, mano. É doentio, velho. Que a decisão de não participar foi dela, já que ela sentiu que o especial ia focar mais nos filmes do que nos livros e ela não teria muito a acrescentar ali, né? Eu não acho isso, tá? Eu não acho. Pra mim, claramente, ela só inventou isso daqui, porque o motivo realmente é porque a empresa realmente não queria chamar ela e tal, aí ela tava de saco cheio disso e tipo, mano, não vou não, já tem muita gente já puta comigo, tá? Que você me dane-se, não vou participar dessa merda aqui e foda-se, mano. Nessa mesma entrevista, a autora revelou que ainda não tinha contato com alguns atores do elenco, mas deixou claro que conversava mais com uns do que com outros. E nesses outros, com certeza tem o Daniel Radcliffe, porque ele já disse que não conversa com ela desde as polêmicas de 2020. Em entrevista a The Atlantic... mas isso é meio que óbvio, né? Até porque, né, ia ser um pouco esquisito, né? Você conversar com pessoas que dizem que você é um criminoso, né? Sei lá, é um pouco esquisito, tá? Eu não ia querer conversar com uma pessoa que me chamou de criminoso, né? Por causa de uma opinião política, né? Então, né? Então eu acho que isso aqui é meio que óbvio, né? Ele explicou por que foi o primeiro do elenco a se manifestar sobre o assunto. Abre aspas. Eu trabalhei com o Trevor Project por 12 anos, então seria uma covardia gigante da minha parte não falar nada. Eu precisava tentar ajudar as pessoas que foram negativamente afetadas e deixar bem claro que... Nossa, elas foram muito afetadas, meu Deus do céu. Nossa, a pessoa falou um fato biológico. Nossa, afetou muito ela, meu Deus do céu. Nossa, afetou muito a vida dela. A vida dela nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque uma pessoa chegou e falou um fato biológico. Nossa, acabou com aquela pessoa, acabou. Aquela pessoa, nossa, ela sofreu muito na vida dela. Ai, mano, é muito idiota isso, mano, é muito idiota, mano. E se essas são as opiniões da J.K. Rowling, elas não representam a visão de todos nós envolvidos na franquia. O Daniel também. Que bom, né? Até porque realmente não deveria, né? Já que, né, a opinião dela, ela tá falando por ela, ela não tá falando por todos, né? Então, né? Então também é outro comentário idiota, mano. Esse Daniel também é muito idiota também, mano. Enfim. Ele comentou sobre a nova série do universo de Hogwarts, que está sendo produzida pela HBO e que deve estrear no final de 2026. Engraçado, né, mano, que ele não citou que a J.K. Rowling, ela tá envolvida com essa série. Ou seja, a HBO, que é da Warner, que não queria ter contato com a J.K. Rowling, agora tá participando da série com a J.K. Rowling. Por que ele não falou isso, mano? Enfim, não sei. Início de 2027. Quando perguntado se havia chance dele aparecer como Harry Potter de novo, ele disse: olha, pelo que sei, eles estão querendo recomeçar tudo do zero. Quem tá comandando o projeto? Eles não estão querendo recomeçar tudo do zero. É que a série se vendeu sendo uma série mais fiel aos livros. E o Harry Potter, do Daniel, ele não é fiel aos livros, então ele não se encaixa. Não é que estão refazendo. Não, é que a proposta é contar a história, só que sendo muito mais fiel aos livros. Porque os filmes eles não foram fiéis aos livros. Teve muita coisa que é completamente diferente dos livros. E a proposta realmente é que a série seja mais fiel à obra original, né? É basicamente isso. Tu provavelmente vai querer deixar a sua própria marca sem precisar encaixar o velho Harry nisso. Então... deve ter isso também, né? O ator, né? Ele não quer ser lembrado só como o Harry Potter, né? Porque é uma merda, né? Porque, né? Ele sempre vai ser lembrado só como Harry Potter, infelizmente, tá? Lamento, mas, né? Foi o único papel, né, de grande destaque que você teve, né? Lamento, tá? Mas é a realidade. Não, definitivamente eu não pretendo participar, mas desejo toda a sorte do mundo e tô bem curioso pra ver essa tocha sendo passada. Aliás, essa nova série é uma polêmica à parte, porque a HBO anunciou a J.K. Rowling como agora ele falou. Eu achava que ele não ia anunciar, mano, do que era seu. Produtora executiva. Com todo o histórico dela nos últimos anos, essa decisão não caiu muito bem. O chefe de conteúdo da HBO foi questionado sobre essa decisão e disse: sinceramente, não acho que essa seja uma pauta para discutir aqui. É um debate muito online, muito complexo e delicado. E não... Novamente aqui ele só falou o fato. Ele só falou o óbvio, mano. É impressionante como que as falas absurdas, né, pra esse cara aqui e tal, são literalmente o óbvio. E as falas super bacanas e legais e tal, são literalmente delírios coletivos. É impressionante, mano, impressionante.
não vamos entrar nesse assunto. Em outro comunicado para a Variety, a HBO ainda reforçou que entende que a autora tem o direito de expressar suas opiniões pessoais na internet. Nossa, meu Deus do céu, é sério que ela tem, liberdade de expressão pra falar o que ela quiser nas redes sociais e não que militantezinho de Twitter quer ouvir? Nossa, meu Deus do céu, nossa, meu Jesus Cristo, mano. Nossa, ela não vive em uma ditadura onde podem ditar o que ela tem ou não tem que falar. Nossa, ela tem liberdade, meu Deus do céu, nossa, que crime terrível. Ai, mano, cara, mano. Mano, o pensamento de esquerda, mano, é doentio, mano. É muito doentio, mano. Ou seja, reclamem quando quiserem, nada vai mudar por aqui. E além de... E tá certo, mano. Tá realmente certo, mano. Ele não vai deixar de chamar a autora só porque tem um bando de militante idiota que não gosta das opiniões dela. Ter comprado essa briga pessoal com a comunidade trans, a J.K. Rowling também parece ter comprado uma briga contra o trio de ouro, porque ela fala mal deles em toda oportunidade. Mano, o trio de ouro também falou mal dela, mano. Tipo, eu só discordo quando ela fala do Daniel e do Ron. Porque eles, de fato, realmente mostraram que, mesmo discordando das opiniões dela, ainda respeitavam ela. Eu acho que ela deveria ser contra mais a Emma, porque a Emma realmente foi realmente mais direta, né, e realmente atacou a J.K. Rowling, mano. Então eu acho que só discordo disso. Mas, cara, mano, os caras, querendo ou não, ainda assim atacaram ela, né? Porque eles meio que concordaram, né, que o que ela falou era errado. Ou seja, que o que ela falou era algo criminoso. Então, tipo, é meio que óbvio, né, que ela não vai ter uma ligação muito boa com eles, né? Já que eles meio que chamaram ela de criminosa. Então, sei lá, eu acho que isso aí é meio que óbvio, né? Mas enfim. No ano passado, uma seguidora perguntou se existia alguma chance dela fazer as pazes com os protagonistas do filme, e ela respondeu o seguinte: infelizmente, não sei se posso perdoá-los. Celebridades que apoiaram movimentos que ameaçam direitos conquistados por mulheres com tanto esforço e que utilizaram suas plataformas para celebrar a transição de gênero em menores de idade deveriam direcionar suas desculpas às pessoas traumatizadas pelo processo de destransição e às mulheres vulneráveis que ainda dependem de espaços exclusivos para seu gênero. Mas, cara, mano, nossa, mano... Maravilhoso, mano. Cara, então ela também é contra crianças trans. Cara, isso aqui eu não sabia não, mano. Isso aqui eu não sabia. Caralho, nossa, mano, pô. Mano, depois disso daqui, mano, eu virei mais fã dela ainda, mano. Caralho, nossa, isso aqui eu não sabia, mano. Mas o grande golpe rolou nessa semana. Ela repostou um tweet que dizia assim: qual ator ou atriz estraga instantaneamente um... Eu acho que a única coisa que eu realmente discordo é realmente mais esse lado feminista dela, né? Que tipo, as mulheres conquistaram tudo e tal, que é uma mentira, tá? A gente sabe que não foram as mulheres que conquistaram tudo isso, tá? Muitas coisas que foram conquistadas não foi as mulheres em si que conquistaram, elas tiveram a ajuda de vários outros homens para poder conseguir vários direitos, então isso aí não é verdade, é só entender o básico de história, mas enfim. Um filme pra você. E ela disse: 3 palpites. Desculpa, mas essa foi irresistível. É claro que todo mundo entendeu que ela tava falando sobre o Daniel, a Emma e o Hooper. Ela deu Mas, mano, comparado ao que eles falaram dela, mano, isso aí não foi basicamente nada, mano. Nada. Entender que os 3 atores hoje estragam qualquer filme pra ela. Uma mensagem de ódio gratuita às crianças que deram vida ao seu universo. Mano, é muito engraçado, tipo, eles falando o que quiser sobre a mulher que literalmente criou aquela obra que eles estão participando, eles podem falar à vontade. Agora ela não. Agora ela não pode falar deles porque, nossa, mas eles eram a vida, a obra e tal. Cara, começando que Harry Potter já era um sucesso antes dos filmes. Ou seja, com ou sem eles, Harry Potter ainda era um sucesso. Ele poderia não ser o sucesso gigantesco que ele foi, mas ele já era um sucesso. Então a J.K. Rowling, ela não deve basicamente nada pra eles. Enfim, tá. Vamos lá então. Vamos terminar aqui que tá quase acabando. Mais populares que ela levou dizia: Daniel Radcliffe e Rupert Grint são pais. Emma Watson está fazendo mestrado em Oxford. O Dan ganhou um Tony no ano passado. O Rupert estrelou uma série super aclamada da Apple TV. E a Emma abriu um negócio com o irmão. Enquanto isso, você é só uma mulher estranha, obcecada com a genitália dos outros. Você é só uma mulher estranha, obcecada com a genitália dos outros. Cara, é muito engraçado esse cara ter falado isso, porque quem vive fazendo discurso sobre genitálias e tal, sobre sexualidade, toda essa merda, é justamente os transexuais. E ela não é ninguém. Não, imagina, ela só é a autora de uma das obras mais premiadas do mundo. Só isso, mano. Tipo, uma escritora de maior sucesso, que é ultra mega rica, ultra mega conhecida, até hoje ganha muito dinheiro com as suas obras. É só isso que ela é, mano. Só isso, nada demais. Só uma das pessoas mais talentosas e premiadas do mundo. Só isso, nada demais, mano. Nada demais. Enquanto as pessoas trans são apenas um bando de malucos que ficam fazendo barulho no Twitter e ficam cancelando pessoas simplesmente porque erraram o pronome. Essa é a diferença da J.K. Rowling para essas pessoas. Legal, né? Comparação muito justa, hein? Mas tá bom.
E tem muita gente preocupada com esse remake de Harry Potter também, dizendo que ele vai dar pra J.K. Rowling tudo que ela sempre sonhou. Uma chance de recomeçar a sua marca sem os 3 rostos que contradizem ela publicamente. Bom, primeiramente que a marca Harry Potter nunca foi eles, tá? Já começa por aí, porque eles são apenas atores. Ator é uma coisa, a obra é outra coisa totalmente diferente, mano. Tipo, se você realmente acha que a obra fez sucesso só por causa deles, por causa dos atores, e não por causa da direção, por causa do roteiro, por causa de todo o resto, cara, então, desculpa aí, mas eu acho que você tá precisando estudar mais um pouco sobre cinema, hein? Porque, não sei se você sabe, mas ator nenhum salva um produto. Tipo, talvez você tenha, sei lá, um caso específico ou outro, tipo, sei lá, um Jim Carrey da vida, talvez. Mas, mano, na grande maioria esmagadora das obras, cara, não interessa o quão bom seja o seu ator. Porque se a obra em si for ruim, se o diretor for ruim, se o roteiro for ruim, cara, não existe ator que salve. Porque o ator só tá fazendo aquilo que o diretor manda eles fazerem. Ou seja, isso é mais mérito do diretor do que dos próprios atores. Porque os atores só fizeram o que fizeram porque tinha um diretor guiando eles. Então, quem mais merece realmente todo esse sucesso, né, e tal, é o diretor. Porque se não fosse pelo diretor, eles não fariam nem metade do que eles fizeram. E também é aquilo, né, mano? Tipo, os atores são basicamente medíocres. A única que realmente atuou mais ou menos bem e tal foi a Emma. E a maior prova disso é que até hoje esses atores eles são conhecidos apenas como Harry, Ron e Hermione. Sendo que atores mundialmente famosos, eles são conhecidos por vários papéis, e não apenas por um papel específico. Então ainda por cima deu isso, né? Dizendo que ele vai dar pra J.K. Rowling tudo que ela sempre sonhou. Uma chance de recomeçar a sua marca sem os 3 rostos que contradizem ela publicamente. É complicado. Dá pra fazer um vídeo só sobre esse remake, porque tem muita polêmica acontecendo. E depois disso tudo... Eu acho que esse aqui foi um dos únicos pontos que a gente realmente vai concordar, né? Que essa série tá bem polêmica, só que não pelos motivos que ele, né? Que ele muito provavelmente imagina, né? A gente fica com aquela dúvida. Qual é o sentido de dedicar tanto da sua vida a atacar e perseguir uma comunidade que já enfrenta tantos desafios todos os dias? Eu te faço outra pergunta. Eu vou rebater isso com outra pergunta. Por que você fica tão preocupado assim com a opinião de um tweet de uma autora no Twitter? Por que você fica tão preocupado em ir até lá, xingar ela, ameaçar de morte? E eu não tô falando isso de você, tá? Eu tô falando dessa comunidade que você defende, tá? Porque foi exatamente isso que essa comunidade fez. Ficando o tempo todo imputando o crime nela, xingando ela, ameaçando a filha dela de morte. Tá? Que isso fique bem claro. Então, tipo, eu me pergunto, o que você ganha com isso, hein? O que isso ajuda na sua causa? O que isso faz com que pessoas trans sejam menos criminalizadas, digamos assim? E eu não vou nem citar esse ponto aqui que ele falou aqui, de pessoas trans já são isso e tal. Eu não vou nem citar porque é vitimismo do caramba, mano. E eu não suporto essa merda. Mas eu me pergunto, mano, o que você ganha com isso, mano? Porque a J.K. Rowling, ela tava quieta na dela, ela só foi lá, deu a opinião dela sobre o assunto, e foram esses militantes que foram lá encher o saco dela, imputar crime nela, ameaçando ela de morte, xingando ela e falando um monte de coisas horríveis sobre ela. Unicamente porque ela falou uma opinião que é muito mais um fato biológico. Ou seja, atacaram ela unicamente porque ela falou um fato biológico. E o cara tá falando aqui como se fosse ela que fosse lá incomodar os trans, sendo que foi o contrário. Foram os trans que foram encher o saco dela. Mas enfim, né? Bom, aqui não tem muito aqui pra complementar, né? Porque... Enfim, aqui ele vai falar um monte de merda e tal, né? Porque ele é um lacrador e tal e, tipo... Dando cinema, mas vamos lá. A comunidade trans representa menos de 1% da população e já precisa lidar com preconceito, com violência, com a perda de direitos fundamentais. Mano, que perda? Me fala aí, cita aí, mano, isso aí. Ó, eu te desafio agora mesmo a me citar que tipo de perda é essa que os trans estão tendo. Porque eu não vejo uma perda, muito pelo contrário, eu só vejo privilégios atrás de privilégios. Hoje em dia, errou um pronome, nossa, já é cadeia. Agora, eu quero muito que você me cite, mano. Que tipo de direito é esse, mano? Porque parece que ele fala como se a gente, sei lá, tivesse, sei lá, um século atrás. Porque, pessoalmente, mano, como esse pessoal adora ficar falando nesse tom vitimista e tal, como se todo mundo estivesse perdendo direito, sendo que o que você vê na realidade é literalmente o oposto. É literalmente eles tendo mais direitos do que eles já tinham há muito tempo atrás. Então, tipo, é só papinho vitimista, mano. É só papinho vitimista, mano. Só pelo fato de você ser uma pessoa ultra mega famosa e você ser duramente criticado por essas pessoas, por essa comunidade, só porque você deu a sua opinião, já mostra o tanto de privilégio que eles têm. Porque há um tempo atrás, né, se você fizesse isso, né, basicamente você era totalmente processado. Agora hoje em dia não, hoje em dia você pode xingar, mesmo que a pessoa for mundialmente famosa, você pode ir lá falar o que você quiser sobre ela, ameaçar de morte a filha dessa pessoa e nada acontecer com você.
Então, né? Eu não sei não, né? Mas, tipo, de novo, eu quero muito saber que tipo de direito é esse que ele fala que eles estão perdendo. Um trans, ele perdeu o jeito de caminhar na rua? Ele perdeu o jeito de trabalhar em algum lugar? Na verdade, é ao contrário. Pessoas ganham direito de trabalhar em um certo lugar unicamente por ser trans. Ou você, por acaso, esqueceu das famosas cotas, hein? Que as empresas estão fazendo. Onde empresas já assumiram que só contratam pessoas em específicas unicamente por causa da sexualidade e por causa da cor de pele. Tipo, se não me engano, eu acho que um dos CEOs da Disney, ele já admitiu que a empresa ela só contrata pessoas com base em cor de pele e com sexualidade. Ou seja, vai ser muito mais fácil você entrar na Disney se você for gay. E agora não vai. Se isso não é privilégio, é o que então? Ou seja, você não precisa ter estudado muito, você não precisa entender tanto assim de entretenimento, não precisa. Você só precisa chupar uma rola. Se você chupar uma rola, pronto, você já está contratado para entrar na Disney. Mano, cara, mano, é aquilo que eu sempre falo, mano. Esse pessoal, eles vivem em um universo paralelo, mano. Não é possível isso, mano. Ah, enfim. Inclusive o de viver, pra quê, sabe? E eu. Mano, vamos ver isso aqui de novo. Ainda menos de 1% da população e já precisa lidar com preconceito, com violência, com a perda de direitos fundamentais, inclusive o de viver. Pra quê? Novamente, mano, eu quero que você me cite aí. Aonde que tem trans perdendo os direitos de viver? Aonde? Porque a única coisa que tem são pessoas falando que homem é homem, mulher é mulher. E essas pessoas, eles veem isso e eles encaram como, nossa, então ele está falando que aquele trans tem que morrer. Mano, é aquele que tá falando, por isso que tá falando que essa é a comunidade mais vitimista do universo inteiro. Porque eles pegam uma coisa super simples e transformam isso em uma ameaça de morte. Sabe, é impressionante. A gente fala uma coisa simples, a gente só chega e fala, mano, biologicamente você é desse sexo aqui. E eles escutam isso e eles interpretam como, olha, eu quero matar você, eu quero o fim da sua vida. É isso que eles interpretam, mano. Sério, mano, olha o nível de doentia dessas pessoas, mano. Caralho, mano, sério, é surreal isso aqui, mano. É surreal, mano. Sério, mano, chega a ser até assustador, mano. O tanto que essas pessoas estão com a mente totalmente perturbadas, mano. Pelo menos, tipo, cara, o quão perturbado você tem que estar a ponto de você ouvir uma coisa super simples, que não está fazendo ameaça nenhuma à sua vida, e você interpretar aquilo como, ai, nossa, ele quer que pessoas trans morram. O que normalmente é engraçado, né? Porque, né, pelo que a gente vê no Twitter, quem fica ameaçando a vida dos outros de morte é literalmente essas pessoas. Ou seja, a J.K. Rowling é que é a pessoa que é ameaçada por morte por essas pessoas, mas aqui no vídeo ele fala que são essas pessoas que estão perdendo os direitos de viver. Enfim, né, mano? Esperar o quê, né? Esperar o quê de um lacrador, né, mano? Esperar a lógica e também é demais, né, mano? Então, né? Ah, mano, enfim, mano. É muito engraçado, mano. Sério. É até... Não sei se eu digo engraçado ou não, mas... É curioso, né, mano? Você vê esse tipo de pessoa aqui, você vê essas ideias e tal, e você fica, cara... Pô, mano, por quê, mano? O que te levou a ter essas ideias, mano? Tipo, caralho, mano, você sabe que não percebe o que tu tá falando, mano. Você não percebe... enfim, mano, é difícil, mano. É difícil entender essas pessoas, mano, mas... Enfim, né, mano? Isso aqui basicamente é o que acontece quando uma ideologia corrompe totalmente o seu cérebro, mano. Você vira isso daqui, mano. Aí é foda. Que sabe? E eu acho que nada justifica a gente fechar os olhos pro sofrimento causado por discursos assim. Então... Ao menos que esse discurso seja a favor do que eu estou pensando. Porque se quem está fazendo esse discurso for a galera que eu protejo e estiver fazendo contra uma pessoa que eu não gosto, aí tudo bem. Aí pode ameaçar de morte, pode xingar, pode falar o que quiser, mano. Porque é aquele famoso discurso da esquerda, né? De que, não, você não pode fazer esse tipo de coisa porque é uma coisa super errada. Mas se for uma pessoa do lado deles fazendo isso contra alguém que eles não gostam, aí tudo bem, aí eles não falam absolutamente nada. Não, aí pode fazer, aí é lindo, aí é maravilhoso. Aí não, aí eu não tenho nada contra. E só um detalhe, tá? Eu não estou falando desse cara aqui específico, tá? Estou falando de modo geral, pegando toda essa bolha esquerdista idiota que a gente vive falando aqui no canal, tá? Eu estou usando o vídeo dele mais como base, as ideias mais como base, tá? Não estou falando da pessoa dele especificamente, tá? Só, né, deixando isso bem claro, tá? É porque eu não tenho nada contra a pessoa, tá? Eu tô falando aqui mais na base das ideias, tá? Não na base da pessoa em si. Até porque é aquilo que eu sempre falo nesse canal. Você sempre tem que atacar as ideias e não a pessoa. O meu coração tá com as pessoas trans e com todo mundo que luta por respeito e igualdade. Eu concordo. A gente vê, né, que eles lutam muito por respeito e igualdade. Eles lutam por igualdade. Igualdade, tá? Igualdade, mas, né, é aquela famosa igualdade relativa. É tipo o feminismo, sabe, mano? Dizendo que luta pelas mulheres. Aí quando você vai lá nas leis, é só lei pra mulher. É só lei que protege unicamente a mulher. Não tem nenhuma que protege o homem. Mas, novamente, é a igualdade, né? É a famosa igualdade onde só pode ter para um único lado específico. Pro outro não pode ter.
Os transexuais são a mesma coisa. Eles dizem que, aí, nossa, nós lutamos por igualdade. Aí quando você vai ver essa igualdade, é lei que protege trans, é lei que beneficia unicamente pessoas trans, mais ninguém, só pessoas trans. Você ter obras onde tem unicamente pessoas trans, não tem mais ninguém, só pessoas trans. Essa é a igualdade deles, né? Uma igualdade onde só eles são representados, só eles, mais ninguém. É a igualdade, né? Maravilhosa, uma igualdade relativa, né? É a famosa igualdade da esquerda, né? Onde só pode ter o lado que eles decidiram que são certos e o outro lado não pode ter. Isso é igualdade, né? Igualdade pra caramba, hein? Porque a J.K. é só uma parte da franquia, ela não representa tudo que Harry Potter é e todo... Não, ela não representa tudo que Harry Potter é. Não, óbvio que não, ela só é a criadora da porra toda, só isso. Não é nada, não representa quase nada não, mano. Imagina. O mundo que deu sangue pra transformar esse mundo em realidade, ela. O jeito como essa saga coloriu a formação de tanta gente é muito maior do que a J.K. Rowling tenta fazer com a plataforma dela. O que me pega aqui é saber que todo o sucesso da franquia vira recurso nas mãos dela. Recurso esse que ela vai usar para apoiar vozes violentas e perigosas. Mas vozes violentas e perigosas. Quais são essas vozes? Homem é homem, mulher é mulher. Nossa, muito perigoso, hein? Mano, perigoso pra caralho. Nossa, mano, sério. Mano, com esse tipo de voz aí, mano. Cara, mano, se você é trans aí, mano, cara, eu lamento, tá? Mas a sua vida vai ser ameaçada, tá? Sua vida vai ser ameaçada porque agora temos pessoas que estão financiando pessoas que falam fatos biológicos. Olha que perigo, olha que coisa perigosa, mano. Cara, se eu fosse trans, eu estaria completamente com medo, mano. Até porque tem uma pessoa falando que homem é homem e mulher é mulher. Nossa, mano, eu estou completamente ameaçado, mano. Sério, eu estou correndo risco de vida. Estou correndo risco de vida. Antigamente, né, quando uma pessoa trans era ameaçada, era com pessoas falando que odiava elas, que queria matar elas, queria caçar elas, queria acabar com a vida delas. Igual, né, países, né, fazem, né, países esses que são apoiados pelos próprios trans, né, eu não vou citar nomes aqui, né, mas né, vocês já conhecem, né, enquanto países que apoiam os trans são totalmente contra, né, porque, né, os trans, eles são assim, né, tipo, eles apoiam países que querem a morte deles, e países que querem a vida deles e tal, eles basicamente não gostam, ignoram, unicamente por causa de ideologia política, né, porque aquele país é mais de um lado político específico do que outro, então, né, então, obviamente, aqui mesmo que aquele país diga abertamente que odeia a atriz e quer matar eles, dane-se, vamos apoiar. Porque, né, pô, devido à nossa pauta política. Mas, eu não vou nem entrar muito nessa hipocrisia aí, porque isso aí a gente vê basicamente todo santo dia, né? Então, né, não vou nem me aprofundar tanto assim, mano, mas... Enfim, eu não tenho muito mais o que falar, mano. Basicamente, acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei, mano. Vamos só terminar de ouvir aqui as besteiras dele. Mas agora eu quero saber de você. Você consegue separar o artista da obra ou todas essas polêmicas afetaram o seu jeito de enxergar Harry Potter? Deixa o seu... Não afetaram, até porque... Mano, isso aqui só serviu pra mostrar como a J.K. Rowling é based. Só isso, mano. Tipo, eu já gostava dela. Não precisava ter me mostrado tudo isso pra eu gostar mais ainda dela, mano. Comentário aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido o que aconteceu entre J.K. Rowling e o trio de ouro. Se você... Entendi, mano, entendi. Não da maneira que você queria que eu entendesse, mas eu entendi. Gostou, deixa um like, manda esse vídeo pra um amigo seu, se inscreve aqui no canal. Pô, eu até mandaria, tá? Mas eu não tenho nenhum amigo militante, tá? Então, infelizmente, eu acho que se eu mandar esse vídeo aqui pra ele, é capaz dele me xingar, né? Ele ficar tipo, porra, FJ, que isso, mano? Pô, você mandou essa merda aqui, mano? Que você mandou isso daqui, mano? Se eu tivesse um amigo militante de esquerda, talvez ele iria gostar, tá? Mas como eu só tenho amigos que não são militantes progressistas, então, muito provavelmente eles não iriam gostar, tá? Então, eu lamentei, meu querido. Mas é basicamente isso, mano. De novo, eu não acho que eu tenho muita coisa pra falar aqui. Eu acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei. E de novo, tá, galera? Tá? Não vão lá no canal do cara, atacar e tal. Gente, não vamos fazer esse tipo de merda, tá, mano? Esse tipo de merda aí, mano, não é o que a gente tem que realmente fazer. Se você quiser ir lá no canal do cara e refutar os argumentos dele, né, respeitosamente e tal, aí beleza, ok, de boa, mano. Agora, ir lá, atacar, ficar xingando e tal, gente, para com isso, mano. Que coisa infantil, velho. Coisa infantil idiota, mano. Muito idiota, mano. Mas enfim, cara, é aquilo que eu já falei, mano. Nunca ataque a pessoa, tá? Sempre ataque as ideias, tá? Deixa um cara em paz, é os pensamentos dele. Eu discordo completamente, tá? Pra mim é só ideia merda, só ideia de bosta, já sabe o que eu penso sobre isso. Mas é as ideias do cara, é o jeito do cara. O cara tem todo o direito de pensar isso, ele tem todo o direito de pensar as merdas que ele quiser. Assim como eu tenho o direito de pensar as merdas que eu quiser, né? Então, né? Enfim, então é novamente aquilo, tá, mano? Ataque sempre as ideias e não o argumentador. Mas enfim, então novamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu, falou e fui. Thanos dançando.